Abra lá sua Bíblia, Atos 17, 16 ao 34. Atos 17, 16 ao 34. Nós vamos ler juntos esse texto que nós já estudamos uma parte. Hoje é a última parte, né? Nós estamos falando sobre Paulo em Atenas. E o tema, na verdade, dessas três mensagens é o seguinte: Paulo estava em Atenas, e nós, onde nós estamos? Ou onde eu estou? O que Paulo fez em Atenas, como Paulo agiu em Atenas, nós já falamos, já trouxemos algumas reflexões aqui, para que a gente possa também estarmos atentos onde nós estamos e não deixar de testemunhar daquilo que nós precisamos testemunhar. Amém? Nós vamos ler o texto todo agora novamente, mas o nosso foco estará hoje especialmente dos versículos 24 ao 31. Nós vamos ler todo, mas nós já falamos até o versículo 23, hoje falaremos do 24 ao 31. Só para nos situar aqui, vamos ler todo. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem.
No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos. Alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amém? Nós lemos todo o episódio que aconteceu quando Paulo chegou em Atenas. Só para resumir o que nós já dissemos, Atenas, na época, era uma das cidades mais importantes da Grécia, centro cultural e acadêmico da época, cidade universitária, o centro da arte e da cultura. Então, era uma cidade que chamava a atenção, e até hoje ainda chama a atenção, a Europa como um todo, esculturas, imagens, templos, enfim. Mas, especialmente em Atenas, quando Paulo chega em Atenas, ele olha tudo aquilo, parece que esse contexto acadêmico de vários pensadores, professores, nada contra os professores, nem os pensadores, é claro que nós precisamos, todos, a humanidade precisa, né, de tudo que já foi estudado e descoberto até hoje, graças a Deus por eles, mas especialmente quando Paulo chega em Atenas e ele percebe tantas imagens, e ele percebe tantas filosofias, duas das quais são citadas aqui, nós falamos na mensagem passada, o epicurismo e o estoicismo. Ele fica no versículo 1 e 2, Paulo fica profundamente, no versículo 16, aliás, ele fica profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, cheia de ídolos. Então, todo esse contexto ali naquela cidade possibilitou o crescimento do paganismo, da idolatria, de tantas filosofias e o gosto pelas novidades. Gosto pelas novidades. Nós vimos no versículo 21 que esse contexto gerou uma expectativa cada vez maior na sociedade ateniense para a modinha do momento. O que é que está fazendo sucesso agora? É o que nós vamos fazer. E quando Paulo chega pregando o evangelho, era algo novo para eles e eles enquadram Paulo. Nós queremos saber o que é que você tem para dizer. E Paulo não perde a oportunidade, Paulo usa daquilo que eles já tinham para pregar o evangelho para eles, né? Então, meus irmãos, o contexto greco-romano era cheio de mitos e deuses, né? Algo muito semelhante acontece em nosso contexto. Nós também vivemos numa cidade universitária, temos tantos desafios semelhantes a Atenas. E aí, até lembrei de um versículo bíblico de Eclesiastes, onde diz: não há nada novo debaixo do sol, né? Por exemplo, hoje nós temos um crescimento tão grande da homossexualidade. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por exemplo, por causa da xenofobia e da homossexualidade daquele lugar, da corrupção daquele lugar. Nós vimos corrupção hoje? Então, esse era o contexto. Na verdade, em toda a história, os seres humanos são muito criativos
para bolarem planos para desonrar a Deus e para bolarem ídolos, deuses para eles adorarem. O ser humano é tão criativo que ele consegue adorar ele mesmo. Ele se torna um Deus para ele. Então, vejam como nós somos criativos. Tem um versículo bíblico de Eclesiastes também que diz: Deus fez tudo certo, Deus fez tudo simples e certo. Nós é que complicamos e entortamos. É assim que a palavra de Deus diz. Todos os dias, meus irmãos, nós vamos nos deparar com idolatrias. Talvez nós mesmos, ou talvez a gente vai ter contato com pessoas idólatras. Precisamos estar bem sensíveis e atentos para testemunhar da nossa fé e esperança. Vocês estão diante de um idólatra e eu estou diante de vários idólatras. Infelizmente, talvez não como aqueles que nós rotulamos como idólatras, adorando aquilo que eles adoram, mas nós somos especialistas em fazer do futebol um ídolo para mim. Nós somos especialistas em fazer de uma série um ídolo para mim, de um ator um ídolo para mim. Nós temos a criatividade de fazer de um simples cuidado e mordomia do corpo um ídolo para mim. Eu me torno um ídolo meu mesmo. Nós temos muitas vezes a capacidade de fazer de um filho um ídolo, do esposo um ídolo, da esposa um ídolo. É por isso que Jesus, ele olha para aquelas pessoas e diz: se você não deixar pai, mãe, filho, se você não deixar tudo para me seguir, você não é digno de mim. Por isso que eu estou explicando porque eu disse que você está diante de um idólatra e eu estou diante de vários idólatras. Que Deus nos dê graça, nos perdoe e nos ajude a, como Wesley falou, o louvor inteiro, a obedecermos a Ele e a adorarmos somente a Ele, porque os ídolos tiram o nosso foco de Deus e colocam neles. É por isso que nós temos que ficar atentos em relação a isso. E no nosso dia a dia, nós conversamos com várias pessoas, e nós vivemos hoje um contexto em que todo mundo filosofa. As pessoas chamaram Paulo de tagarela, mas nós somos tagarelas. Nós queremos dar opinião sobre tudo, mas nós não conhecemos as coisas como nós deveríamos conhecer. E nós saímos por aí pregando filosofias. E o tagarela, que nós já dissemos na mensagem passada, é aquela pessoa que ela não está falando de algo especificamente de maneira bem fundamentada. Ela vive várias coisas, ela vive de modinhas, ela entende um pouco sobre cada coisa e ela fica passando isso adiante, mas não tem firmeza em nenhuma delas. E nós, cristãos, nós temos a tendência de dizer que somos cristãos e vivermos uma filosofia de vida, muitas vezes, que não tem nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, quando eu falei aqui do estoicismo na semana passada. De repente, eu falei sobre o estoicismo e você se identificou mais com o estoicismo do que com o cristianismo. Então, nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. Nós precisamos estar bem inteirados, bem fundamentados sobre a nossa fé, para nós, primeiro, nós nos policiarmos e não criarmos deuses para nós e, ao mesmo tempo, também ajudar outras pessoas a não criarem outros deuses para elas. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta, quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta, lá em 1 Pedro 3,15, ele fala: antes, queridos irmãos, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Tira tudo quanto é coisa que está no seu coração, tomando o lugar de Deus, arranca isso, joga tudo fora, santifique Cristo como Senhor no coração
e esteja sempre preparado para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse versículo tem a ver com idolatria. Esse versículo tem a ver com as filosofias que nós queremos seguir. Nós precisamos estar santificando Cristo em todos os momentos no nosso coração e estar preparado para aquilo que a Bíblia diz para nós estarmos preparados. Um pequeno resumo das duas filosofias destacadas aqui no texto bíblico, o epicurismo e o estoicismo. Enquanto os epicureus pregavam que a pessoa tem que aproveitar a vida, os estoicos pregavam aguentem a vida. O grande dilema, meus irmãos, sempre foi a vida. Qual o sentido da vida? Neste contexto, surge, por exemplo, os versículos 19 e 21, que nós falamos na semana passada. Ou seja, cabia ao apóstolo Paulo explicar para os atenienses que o verdadeiro sentido da vida, ou só podia desfrutar da verdadeira vida quando alguém recebesse pela fé o Filho de Deus ressurreto nos seus corações, o Senhor Jesus Cristo, crucificado, morto e ressuscitado. Por quê? Porque você pode até gostar do estoicismo e viver uma filosofia estoicista na sua vida, mas o grande problema de Paulo com os estoicos foi que eles não criam na ressurreição e eles enquadraram Paulo justamente por isso. Eles não criam. Muito bem, depois Paulo faz uma apresentação nos versículos 22 e 23 sobre quem é Deus, como ele age, o que ele faz. E Paulo apresenta no final dos versículos 24 ao 31, que nós vamos ver hoje, Paulo apresenta, meus irmãos, 4 verdades fundamentais do Evangelho. Ele finaliza o seu discurso, o seu evangelismo em Atenas com isso. E quando ele terminou de apresentar, ele fez uma aplicação pessoal, e as pessoas ali tiveram, dentre o grupo, teve 3 grupos, né? Dentro de um grupo, o Evangelho dividiu em 3. E nós vamos ver, nós já lemos, mas nós vamos destacar agora no final. E quais são essas 4 verdades fundamentais do Evangelho? A primeira verdade fundamental do Evangelho, irmãos, todos nós que vamos falar de Jesus para alguém, todos nós que vamos testemunhar para alguém da nossa fé, todos nós que vamos evangelizar alguém, fazer com que alguém conheça a palavra, a primeira coisa que nós temos que destacar é que Deus é quem criou tudo e todos. A grandeza de Deus. Deus criou todas as coisas. Veja, Paulo inicia essas verdades fundamentais no versículo 24, olha o que ele diz. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. Esse Deus, e daí ele já começa a dar uma cutucada nos ídolos, ele diz, esse Deus que fez tudo e todos, esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, a primeira verdade fundamental do Evangelho, Deus é o Criador de tudo e de todos, e Ele não necessita de habitar, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus foi quem fez tudo, Deus é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de toda a sua criação. Ele diz, e Paulo diz, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não está restrito a um local, mas Ele é o Criador, Ele é o Senhor, e como soberano, Deus rege
todo o universo que Ele mesmo criou. E aí você lembra de como os estoicos criam. Para os estoicos, todo o universo constituía-se num Deus. Então, Paulo fala assim, queridos, o universo não é Deus. Pelo contrário, Deus criou o universo. Vocês estão adorando a criação ao invés do Criador. Não podemos trocar isso. É o Criador que deve ser adorado. Qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus e adoramos e damos prioridade, não podemos fazer isso, porque Deus é o Criador. Nós devemos adorar a Ele. Glórias a Ele por tudo que Ele fez, nos servem, mas é a Ele que nós adoramos. Qual que é a primeira verdade fundamental? Deus é o Criador de tudo. Ele não aceita que nós adoramos o que Ele criou. Deus não aceita, irmãos, que nós priorizamos o que Ele criou. Ele deve ser a prioridade, porque Ele é o Criador, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é grandioso. A segunda verdade fundamental está no versículo 25, o qual diz: Deus não é servido por mãos de homens. Você que serve a Deus e acha que está fazendo um favorzinho para Deus, olha o que a palavra dele diz. Ele não é servido por mãos de homens. Deus não depende de favorzinho. Deus não depende. Ele é quem sustenta tudo. Se você não fizer, Ele vai fazer do mesmo jeito, porque Ele é quem sustenta a sua criação. Meus irmãos, Ele não é servido por mãos humanas, por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Eu vou lá na igreja hoje, vou pregar porque Deus necessita da minha pregação para as pessoas ouvirem a palavra. Que bobagem! Eu vou lá na igreja hoje porque o pastor pediu para eu fazer isso, porque Deus necessita de mim. É tão bom servir a Deus. Deus necessita do meu serviço. Não é servido por mãos humanas, por mãos de homens. Como se necessitasse de algo. Gente, cuidado com esse pecado de agir passando a mensagem de que você está fazendo um favor para Deus. Para Deus. Deus não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Por quê? Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Neste versículo, meus irmãos, nós encontramos uma verdade incrível sobre Deus. Muitas vezes, nós até nos orgulhamos do serviço que nós prestamos a Deus. Mas aqui ele diz: cuidado quando você se orgulha porque você faz alguma coisa para mim, porque eu não necessito de nada. Eu não necessito de nada. Eu sou Deus, você esqueceu? Eu sou o Deus que sustenta tudo. Eu sou o Deus da provisão. Eu sou quem sou provedor de tudo. Eu não preciso de você provendo nada para mim. Eu não necessito de nada. Eu não necessito de nada, Deus diz. A palavra de Deus diz. Meus irmãos, quando nós estamos agindo dessa forma, nos orgulhamos por aquilo que nós fazemos, isso é muito prejudicial. Isso não faz bem. Isso não dignifica a Deus. Por quê? Porque a glória que era para ser para Ele, acaba sendo para você.
E quantas vezes eu já vi pessoas se desmotivando, por quê? Porque elas querem reconhecimento do que elas estão fazendo. E dificilmente, queridos, você vai ter reconhecimento por aquilo que você faz na igreja, infelizmente é assim. Pastor não fica na igreja, não trabalha na igreja, não faz o que tem que ser feito por reconhecimento, porque a gente não tem muitas vezes reconhecimento. Você já imaginou se o pastor fosse trabalhar pelo reconhecimento que ele tem? Se você fosse continuar motivado, animado, trabalhando na obra de Deus pelo reconhecimento que você tem? Cuidado para não tirar toda a honra e a glória de Deus e projetar tudo em você. Em você. Então, quando nós estamos fazendo algo para Deus, que seja para Deus realmente. E que nada venha nos desmotivar, porque o que nos motiva é saber que mesmo Deus não necessitando de nada, de que Ele não precisa ser servido pelas minhas mãos, mesmo sendo Criador e sustentador de tudo, mesmo sendo provedor, Ele me dá a honra e o privilégio de servir. Ele, como provedor, Ele podia fazer tudo, você não precisava fazer nada e nem eu. Você acha que Deus teria dificuldade, alguma dificuldade, para tocar no coração de alguém em algum lugar e convertê-la para Cristo? Você acha que Deus teria dificuldade com isso? Você acha que Deus teria dificuldade de escrever assim no céu: eu amei vocês de tal maneira que eu enviei Jesus para morrer no lugar de vocês, e todo aquele que crê é salvo e tem a vida eterna? Você acha que Deus teria dificuldade de fazer isso? Nenhuma. Ele não necessita. Mas Ele, porque Ele busca relacionar-se com aqueles que Ele resgatou, Ele dá a nós esse privilégio. Mas a honra e a glória é dele. A honra e a glória dele. O dom que nós colocamos em prática, quem deu foi Ele. O talento que nós, entre aspas, temos, na verdade foi Ele quem deu. Ele é quem criou tudo e sustenta tudo. Nós não podemos fazer nada se Deus não quiser. Ele não necessita de algo. Ele não necessita de algo. Agora a gente vai para casa e vai dizer assim: agora eu já não estava afim mesmo de fazer nada, de servir. Agora que eu ouvi essa mensagem, agora que eu não faço mesmo. É ou não é? Não. Quantas e quantas maravilhas nós temos por estar servindo ao Senhor. Mas a honra e a glória não pode ser para nós, tem que ser a Ele. Tem que ser a Ele. Meus irmãos, Deus é Deus. Deus é autossuficiente. Deus não tem necessidade que lhe façamos favores. Ou seja, diante da idolatria e da filosofia da época, em apenas 2 declarações objetivas, o apóstolo Paulo devastou todo o sistema religioso da Grécia. E aqui uma citação de Vísio, ele diz: não apenas o templo é incapaz de conter Deus, como seus cultos são incapazes de acrescentar coisa alguma a Deus. Meus irmãos, não pelo que fazemos, mas por quem Deus é. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é quem sustenta tudo. Nós não precisamos, Deus não precisa na nossa ajudinha, nem de nossos favorzinhos. Ele sim é quem nos dá tudo o que precisamos. Quando nós olhamos para isso, a gente entende mais ainda o que é graça. Porque quando nós olhamos, na verdade, é Deus quem nos serve, é ou não é? Deus quem nos serve. Mesmo Ele sendo Senhor, Ele é quem nos serve. Aliás, dentro das lições de liderança, né, o bom líder é aquele que serve. Deus, como nosso líder, Ele nos serve. Ele serve. Ele é quem age, porque se Deus não agir, nada do que você fizer tem algum fruto. Porque é Ele quem age. Ele é quem age em tudo. Ele é quem sustenta tudo. Ele não necessita de nada. Ele não necessita de nada.
Meus irmãos, não precisa da nossa ajudinha. Ele sim é quem nos dá tudo o que precisamos, Ele dá vida, diz o versículo, Ele dá o fôlego da vida, e Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Meus queridos, precisamos ter o cuidado de ser verdadeiros adoradores do Criador e não adorarmos a criação. Tudo que Deus fez é bom, Ele mesmo disse isso, mas Ele deve ser adorado. Mas Ele deve ser adorado e não adorarmos a sua criação. Você é uma criação de Deus. Ele fez tudo, inclusive te dar dons. Não fica se achando com aquilo que Deus te deu, não, porque é dele. Deus deve sim se orgulhar, Deus deve se achar, porque é dele. Mas nós somos apenas escravos que devem fazer o que ele manda fazer. Então, segunda verdade fundamental do Evangelho, Deus é quem sustenta toda a sua criação. Ele não precisa do meu sustento, da minha ajudinha. Vamos começar uma campanha agora lá na igreja. Eu tenho que ajudar porque Deus está precisando da minha ajudinha. Não necessariamente. Se a sua oferta for assim, a Bíblia orienta você voltar lá, resolver esse problema e depois trazer a oferta. A oferta deve ser de gratidão, de louvor, honra e glória. Ó Senhor, o Senhor fez tantas coisas. O Senhor é um Deus tão maravilhoso que o Senhor tem dado mais do que eu preciso. Tudo é do Senhor. Obrigado por o Senhor me deixar eu viver com uma parte, mas eu sou grato ao Senhor por poder participar dessa obra. Nós não ofertamos a Deus, porque tudo é dele. Nós apenas estamos dando algo que ele nos deu. É ou não é? É igual quando uma pessoa, uma vez, eu recebi uma oferta anônima uma vez. E daí depois eu precisava daquela oferta, obviamente. E daí fui visitar um campo e aquele campo precisava mais do que eu. Então, bom, é de Deus isso daí mesmo, então vai para o campo. Não é meu. Ele me deu para administrar e agora a administração manda enviar para o campo, é do campo. Meus irmãos, Deus não necessita de nós. É graça, é privilégio, é honra servir, mas Ele não necessita de algo. Então, quando for ofertar, quando for trabalhar em algum ministério, quando for fazer qualquer coisa para Deus, faça, mas sem se orgulhar, achando que Deus precisa do que você está fazendo. Não precisa disso. Deus não se agrada disso. A terceira, Deus é quem governa tudo. Ele é soberano. Deus governa tudo. Os versículos 26 a 29 diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus foi quem estabeleceu tudo no seu devido lugar. De um só ele fez todos os povos. Abraão foi usado por Deus, ele foi o pai de uma grande nação, mas ele foi usado por Deus. Mas em nenhum momento Abraão precisava se orgulhar. Olha, porque eu obedeci a Deus, então agora tem todos os povos aí, eu que governo tudo, eu que faço tudo. Tem gente que se frustra se você não tiver uma decisão naquela hora. Mas você não precisa ter uma decisão naquela hora. Sabe por quê? Porque não é você que governa nada.
é o Senhor. E principalmente, se você vai tomar uma decisão e você não tem certeza, não tem paz na decisão, se você ainda não orou pedindo para quem governa, não faça nada. Ninguém vai morrer por causa disso. E se morrer, morreu. Não dá, irmãos, para nós agirmos de forma equivocada, não dando lugar àquele que é o governo. Quem governa tudo. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, ele cita alguns dos poetas gregos da época, ele diz: como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Se vocês começarem a achar isso, vocês vão achar que quem governa, quem está tomando decisões, são isso daí, mas não é isso daí. Não faz sentido nenhum nós pedirmos orientação para uma estátua. Paulo diz. Não faz sentido algum acharmos que essa pessoa aí vai tomar decisões para você, vai governar a sua vida, porque o único que governa tudo é o Senhor. Não é uma escultura de ouro, por mais que ouro, prata, são pedras muito preciosas, são valores. É claro isso, feita pela mão, pela arte e imaginação do homem. Não dá para a gente viver baseado naquilo que as pessoas criam, na imaginação das pessoas, porque nada disso traz sentido para a vida da pessoa, a não ser Jesus Cristo, morto, crucificado, morto, sepultado e ressurreto. Esse sim traz sentido para a vida das pessoas. Deus foi quem criou tudo, Deus é quem sustenta tudo e Ele é quem governa tudo. Não é um Deus distante. Ele se relaciona com a sociedade, Ele se relaciona com a humanidade, Ele se relaciona conosco. De um só Ele fez todos os povos. O que Paulo diz aqui é que Deus fez tudo à sua imagem e semelhança. Com isso, ele chega a uma conclusão lógica. É desnecessário fazer deuses à nossa imagem e adorá-lo. Fazer deuses à imagem e semelhança da criação de Deus, seja uma pessoa, seja como em algumas culturas, algum animal, não faz sentido, porque você está adorando a criação. E é Deus quem deve ser adorado. Paulo era conhecedor do que os poetas gregos diziam, e ele cita aqui alguns deles. E com isso, ele faz com que eles percebam a insensatez de toda a idolatria deles. Há pessoas que confiam tanto no seu conhecimento, que elas se tornam uma pessoa, né? As pessoas que têm conhecimento, parece que é uma pessoa assim que vive num patamar diferente. E aí Eclesiastes vai dizer assim, cuidado com isso, porque isso não traz sentido para a vida. Eclesiastes capítulo 12. Cuidado com as letras, a letra mata. A letra tira você do foco de Deus, muitas vezes, e mata. Claro que a gente não deve parar de estudar, né? A nossa vida é estudar a vida toda. A vida toda. Mas não podemos estudar e nos orgulhar do nosso conhecimento. Última verdade fundamental aqui, que nós vimos aqui. Então, só para nos situar, Deus é quem criou tudo e todos, Deus é quem sustenta tudo e todos,
Deus é quem governa tudo e Deus é quem salva. Deus é quem salva. Deus é um Deus de graça. Os versículos 30 em diante vai dizer isso. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, a ignorância da idolatria. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí parece que há uma interrupção do público que estava ouvindo Paulo quando ele fala ressurreição, ressuscitando dentre os mortos. Versículo 32 diz: quando eles ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram. Paulo, acho que quando ele fala de ressurreição, parece que houve uma vaia, né, do público. Parece aqueles momentos que alguém está falando e está todo mundo atento ao que está falando, e de repente ele fala uma coisa que eu não concordo e começa a vaiar, começa a zombar. E o versículo 32 é exatamente isso. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros como eles. Meus irmãos, nesses versículos finais, Paulo toca no tema graça de Deus. Ele finaliza a sua mensagem e a última verdade fundamental é: tudo bem vocês serem filósofos, vocês confiarem em religiões, em deuses, em arte, em cultura, em tudo o que vocês estão fazendo. Mas vocês são salvos pela graça de Deus. Deus é quem salva. E ele ainda diz que Deus foi longânimo com o pecado e com a ignorância, mas que agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Meus irmãos, para uma pessoa ser salva, ela não precisa de nada, obras, tem até uma música, né? Obras não me salvam. O que a pessoa precisa é se arrepender do seu pecado e, pela fé, crer na obra, crer em Jesus. É pelo que Cristo fez. É a morte e a ressurreição de Jesus que nos dá a garantia da vida eterna com Ele no céu. Você pode criar metodologias, filosofias, ideologias, pode procurar crer em alguma coisa dessas, mas a única que vai dar sentido à sua vida, mas a única que vai deixar você em paz com a vida após essa, em paz com a eternidade, é a mensagem do Evangelho de que Deus criou tudo, Deus sustenta tudo, Deus governa tudo e Deus é quem salva todos que creem nele, que se arrependem. Lembra, ele fala aqui, ó, Deus espera que todos se arrependam. Que todos se arrependam. O versículo: e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aliás, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. É pelo arrependimento e fé que alguém é salvo. Arrependimento e fé em Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não são imagens, não são esculturas, não são filosofias, não são ideologias, não são nenhuma divindade, nenhuma pessoa, por mais importante que ela tenha sido ao longo da história, como alguns preferem referir, São Paulo, por exemplo, nós estamos lendo ele aqui, São Pedro, São João, São Tomé, São Lucas, São Mateus, São Marcos, estão todos na Bíblia, foram pessoas muito importantes, pessoas que deixaram uma contribuição para a humanidade
incrivelmente maravilhosa, mas eles estavam apontando para Jesus. Eles falaram sobre quem salva, e quem salva é Jesus. Quem é intercessor é Jesus. Existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o intercessor. Ele é o advogado que vai te representar no dia do juízo. Que o versículo aqui toca também. Paulo fala da ressurreição e os estoicos, então, pararam na hora. Opa, peraí. Que negócio é esse que eu estou falando aí? E aí, alguns vão para lá, outros para lá, e aí se divide em três o grupo. Os que zombaram, não levaram a sério o que Paulo estava falando. Alguns se interessaram e falaram assim, olha, o negócio é o seguinte, vamos ouvir mais detalhes sobre isso depois. Mas teve um pequeno grupo, 2 deles são citados justamente porque eram pessoas importantes, eram um membro do Areópago, né? Paulo cita aqui que foi o Dionísio. Imagina, um membro do Areópago se converteu, e Dâmaris ou Damares. Mas teve gente que zombaram, riram. Teve gente que se interessou pela mensagem. Sabe aquela pessoa que você evangeliza, você prega para ela assim, que legal isso daí. Depois a gente conversa mais sobre isso. Você não pode descartar. Continue orando por ela e continua pregando. Né? Não precisa desanimar porque alguns zombam. Não precisa desanimar porque você fala e a pessoa sempre fica interessada, mas nunca toma uma decisão. Que foi o que aconteceu aqui. Já tem pessoas que você vai falar, ela vai entender e ela vai entregar a vida a Jesus. Meus irmãos, o grupo que aceitou a pregação e creu em Jesus foram salvos, e esse foi um grupo menor, um grupo pequeno. Você imagina se Paulo, sendo quem ele era, apóstolo, e hoje as pessoas têm uma ideia de que os apóstolos são mais poderosos do que os outros? Que mensagem fraca de Paulo, né? O pessoal ouve, um pouquinho se arrepende e crê. Não houve aquela multidão de convertidos, né? Não houve. Mas Paulo não tinha autoridade, porque quando ele estava falando, as pessoas zombaram dele. Que apóstolo meia boca, né? Então, nós precisamos tirar essas coisas da nossa mente. É muito bom viver no consumismo e no mundo que quem vale mais é quem produz mais. Isso tudo bem, está tudo certo, mas a igreja quem governa é Deus. Quem sustenta é Deus. Na igreja quem salva é Deus. Quem aumenta o número é Deus e quem diminui o número é Deus. Como é que ele fala para os coríntios? Tinha uns coríntios lá que falavam assim, eu vou ser membro dessa igreja só se Apolo vir para cá. O outro dizia, não, eu vou esperar que Timóteo venha. Não, eu acho melhor Paulo. Uns eram de Paulo, outros de Apolo. Paulo escreve e fala assim, vocês não são de ninguém. É Jesus Cristo quem salvou e é Ele quem dá o crescimento. Primeiro que eu nem posso estar aí com vocês. Paulo escreveu uma carta e falou assim, para de bobagem. É Jesus, tudo é sobre Ele, tudo é por Ele, tudo é Ele. Tem pastores que são mais legais e tem o pastor Pedro. Tem líderes que são mais legais e tem o Wesley. Aliás, nem tem opção, né? Só o Wesley lá no Junior. Bom ou ruim é ele. Mas ele é muito bom. Olha a idolatria. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa esperança, nosso foco nele. É tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós cantamos isso e nós não vivemos isso. Não vivemos isso. Às vezes a gente acha que uma pessoa não vem no encontro de jovens por minha causa.
Às vezes a pessoa acha que a pessoa não vem na igreja por causa do pastor. Olha, só se o pastor for um mau caráter, está vivendo em pecado, um pastor mercenário, um pastor violento, como a Bíblia descreve muitas aqui na palavra, aí você não deve ir. Mas porque ele fala de um jeito, fala de outro, porque ele tem algumas preferências e você não concorda com algumas coisas que ele prefere, aí já começa a ficar meio complicado. Vou falar uma coisa, mas deixa quieto. Meus irmãos, quero chegar ao final dessa mensagem, meus irmãos, no versículo 34 aqui, com a notícia de que alguns se juntaram, dentre eles um membro do Areópago e também uma mulher. Segundo Wiersbe, ele diz, não era fácil para os atenienses orgulhosos, sofisticados e sábios, aceitar a mensagem do Evangelho que deveria conduzi-los à humildade. Especialmente quando Paulo resumiu a história da Grécia na expressão os tempos da ignorância. O solo não era profundo e tinha muitas ervas daninhas, mas ainda assim houve uma pequena colheita. Afinal, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você for evangelizar e pregar em contextos onde há pessoas orgulhosas, sofisticadas, conhecedoras e sábias, normalmente é um contexto mais difícil de falar. Porque as pessoas conhecem tanto que elas questionam tudo, como aconteceu em Atenas. O que não dá o direito a nós de deixar de testemunhar e de pregar o Evangelho a toda criatura como o Senhor nos ordena. Então, meus irmãos, finalizando, o fato de vivermos num contexto desafiador, cheio de idolatria e filosofias, não deve nos desanimar nem nos calar. Paulo pregou, se você ler antes de Atenas aqui, Paulo pregou em Tessalônica, pregou em Bereia, e foi maravilhosa a maneira como o povo aceitou a mensagem. Paulo chega em Atenas e a gente vê essas coisas acontecendo. Então, independente do lugar, pregue, ore e pregue, e seja testemunha. E o que nós já falamos aqui, cuidado quando for criticar a idolatria das pessoas. Não precisa criticar. Por mais que Paulo estava indignado, ele elogia, fala assim, olha, eu estou vendo aqui que vocês são religiosos, olha só. Ou seja, se esse cara se converter, você nem precisa ensinar ele para a igreja. E ele adorar o Deus verdadeiro, porque ele já adora deuses que ele nem conhece, deuses desconhecidos. Quando eu falar para ele do Deus verdadeiro, ele vai adorar de uma maneira tão incrível. Então, Paulo parte desse princípio. Paulo usa essa ponte, essa é a arte da comunicação, Paulo ensina aqui. Não chegar criticando, fechando a porta, mas usar aquilo como uma ponte para pregar o Evangelho, para colocar a sua argumentação. Não sermos intolerantes, né? A intolerância só afasta, não agrega nada. Que Deus nos levante para continuar levando essas 4 verdades fundamentais do Evangelho. Deus é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é quem governa e Ele é quem salva. O Evangelho se resume nisso, irmão. Se resume nisso. Porque a pessoa que você vai evangelizar, ela vai virar para você e vai dizer, mas eu não faço nada de errado. Deus vai me dar uma colher de chá. Não é pelo que você faz, é pela graça, por Jesus Cristo. Na verdade, se você não fizesse nada, você já nasceu pecador. Você teria que conversar com Deus sobre esse pecado aí que se você herdou, considerando que você não peca. Mas eu não conheço ninguém que pecou e não peca, né? Uma ilustração que é muito usada é a pessoa fala que não peca, né? Mas ela pensa que pecar é só matar alguém, trair, adulterar, essas coisas que dão um impacto maior na sociedade. Mas assim, aí uma pessoa falou assim, use uma... Porque todo mundo peca, né? Todo mundo comete algum pecado. E aí ele fala assim, imagina que você está fazendo um bolo e você vai lá, pega o pente de ovos, coloca ali
o bolo vai 6 ovos. Eu não faço bolo, já viu, né? 6 ovos, daí você pega o primeiro, pá, opa, isso tá bom. Pega o segundo, tá bom. Daí no 6º ovo você pega, tá podre. Mas você já quebrou lá dentro. Os outros vão continuar sendo bom? Não vai. Então, digamos que você não peque em várias coisas dessas daí. Se você cometer um pecado, você já manchou toda a história, toda a situação. É por isso que você precisa de Jesus, porque Jesus é o único que não pecou. Ele quem não pecou. O resto está tudo dentro do mesmo pote de ovo, cheio de pecado. Nem sei o que eu falei. Meus irmãos, que não sejamos idólatras, mas façamos a diferença em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Não devemos nos desanimar porque algumas pessoas zombam, algumas pessoas rirem. Muitas vezes nós não evangelizamos e não falamos de Jesus porque as pessoas rirem. As pessoas zombam de nós. Não precisa ser assim. Continue falando. Alguns vão achar legal. Quantas pessoas eu converso? Nossa, que legal. Bah, vamos conversar mais sobre isso depois. E eles continuam orando e vai. E nas oportunidades, continue falando. Amém? Que Deus nos ajude, nos dê graça para sermos boas testemunhas dele. Que as pessoas confiem em nós porque nós adoramos um Deus verdadeiro. E não por aquilo que nós somos, pelo nosso caráter, pela nossa moral, a nossa assiduidade na igreja, porque nós somos uma pessoa de igreja. Ninguém deve aceitar o evangelho da sua parte porque você é uma pessoa boa, uma pessoa de igreja. Não, é porque você é um fiel seguidor de Jesus. E as pessoas leem isso na sua vida. Seu comportamento mostra que você é um seguidor de Jesus. As suas palavras mostram que você é um seguidor de Jesus. As suas atitudes mostram que você é um seguidor de Jesus. E as pessoas começam a olhar para você assim, esse cara é diferente. Não por quê? Porque ele é diferente porque por causa de Jesus, não é por causa dele. Porque se for olhar para a vida dele, ele não tem muita diferença da minha. Ele é um pecador igual eu, mas Jesus faz a diferença na vida dele. Deus amado, obrigado por sua mensagem. Obrigado por sua palavra, Senhor. Deus, perdoa-nos pela idolatria e pelos deuses que nós criamos na nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, pela incredulidade. Nós oramos a um Deus soberano e onipotente, provedor, sustentador, governo, Deus que tem poder para salvar, mas muitas vezes, Pai, a nossa humanidade pecadora faz com que a gente age pelas nossa própria natureza. E quantas vezes nós estamos sofrendo, Pai, porque nós achamos que as coisas devem acontecer por minha causa, por causa das minhas ações, das minhas atitudes, do meu serviço. E não é. É por causa do Senhor. É o Senhor. Nós devemos adorá-lo e glorificá-lo por isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O grande desafio de Paulo para pregar o Evangelho foi lá em Atenas e nós vimos isso. Que a gente possa, na nossa Atenas aqui, ser uma testemunha viva e não omitir a mensagem do Evangelho, pregando a todas as pessoas, salvando, Senhor, aqueles que creem no Teu Filho Jesus Cristo para a salvação. Ó Deus, nós vivemos num contexto muito semelhante. Proteja-nos da idolatria e usa-nos em nome de Jesus. Amém.